De que maneira você gostaria de finalizar a sua história nessa terra? Que lição você gostaria de deixar para aqueles que vai estar à sua volta? De que maneira você também gostaria de ser lembrado ou lembrada pelas pessoas? A Bíblia é o manual do Criador. E como manual do Criador, ela vai me ensinar como eu deixar uma lição digna de ser contada. Tem história que, infelizmente, dá tristeza na hora de contar. Pessoas até que começou bem, mas terminou mal. E no livro de Crônicas, aqui, capítulo de número, segundo livro de Crônicas, segundo as Crônicas, capítulo 26, a partir do versículo 4, presta atenção nessa leitura aqui, Segundo as Crônicas 26, versículo de número 4, vai tratar sobre um homem chamado Uzias. Diz assim, e fez o que era reto aos olhos do Senhor. Olha que postura. Conforme tudo que fizera Amazias, seu pai. Porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus. E no dia em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Olha que coisa linda, pega essa visão. Eu já falei em outras ministrações que prosperidade é resultado de quem decide buscar Deus e seguir nessa terra uma trajetória pelos conselhos da palavra dele. Você vai prosperar. Mas olha o que então diz aqui o texto sagrado. Segundo Crônica 26, versículo 5. Que no dia em que Uzias buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Mas nessa prosperidade de Uzias, ele teve uma prosperidade a comparar com os Estados Unidos de hoje, com a América de hoje. A tecnologia do império do rei Uzias foi algo tremendo. Enquanto as pessoas tinham arcos de flecha, tinham flecheiros e tal, Uzias tinha torres que atirava flecha em uma longa distância. Ele tinha tiradeiras de pedra, que era algo tremendo, sabe? A tecnologia. Diz o texto sagrado, por causa dele ter buscado ao Senhor, a Bíblia diz que Deus ajudou ele muitíssimo. Olha, quando uma pessoa onde o próprio Deus está ajudando, imagina então como não vai ser, o que é que vai acontecer. É resultado. A Bíblia diz: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Deus sempre vai reagir às minhas atitudes. Deus vai reagir à sua atitude. O Senhor diz assim: buscar-me-ei e me acharei, se me buscarem de todo o vosso coração. E Uzias fez isso. Buscou a Deus, buscou a direção, mostrou que dependia de Deus. E Deus abençoou ele, ajudou ele muitíssimo. A tecnologia dele foi algo invejável. Porém, tem uma coisa que eu tenho que estar preparado. E eu digo para você também uma outra coisa. Que duas coisas que é perigosa: o fracasso e o sucesso. Do mesmo jeito que o fracasso pode levar você a tirar conclusões erradas e tomar decisões precipitadas de sua vida por aquilo que você está vivendo, tirar uma conclusão errada, o sucesso também pode levar o coração a se exaltar e você também, e a gente também tirar conclusão errada, da gente achar que nós somos aquilo que não somos. Porque a palavra orgulho significa conceito exagerado de si mesmo. Então, a pessoa que é orgulhoso, ele acha que ele é, na cabeça dele, aquilo que na verdade não é. E no livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 18, diz assim, é Provérbio Eclesiastes, me fugiu da memória agora se é Provérbio Eclesiastes, 16, versículo 18, diz assim, que a soberba precede a ruína e a altivez do espírito leva à queda. Então, depois que Uzias foi ajudado muitíssimo, que Uzias cresceu,
Olha o que aconteceu aqui. No versículo de número 26 mesmo, no versículo 16. Atente para o conselho da palavra, para a leitura que está sendo feita, porque só aqui, só em estar me ouvindo, só em estar ouvindo esta palavra, o Espírito de Deus já vai estar te acrescentando sabedoria. Sabedoria. E você vai saber, nos seus passos, né, melhorar suas ações, e com a bênção de Deus você vai chegar onde Deus quer que você chegue. Amém? Então observe, o capítulo 26, versículo 16, depois que ele já tinha se fortalecido, depois que ele já tinha se fortificado, depois que ele viu a grandeza de Deus, a mão de Deus ajudou ele muitíssimo, como diz o texto. Olha o versículo 16. Mas, havendo se fortificado, exaltou o seu coração até se corromper. A palavra corromper significa apodrecer por dentro. É a palavra corromper. Entendendo? Então, diz aqui, ó, mas havendo já se fortificado, exaltou seu coração até se corromper. Ele transgrediu contra o Senhor seu Deus. Por quê? Porque ele entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém, o sacerdote Azarias entrou atrás dele com 80 sacerdotes do Senhor, homens valentes, e resistiram ao rei Uzias e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas ao sacerdote filho de Arão, que são consagrados para queimar o incenso. Sai do santuário, porque transgrediste. E não será isto para ti honra. Isso não vai ser honra para você. Não vai ser honra tua da parte do Senhor Deus. Olha o 19. Então Uzias se indignou enquanto tinha um incensário na mão para queimar o incenso. Ele já estava com o incensário na mão para queimar o incenso. Ele se indignou contra o sacerdote e diz assim: então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e viu que já estava leproso na sua testa. Por isso, apressadamente, lançaram fora. Até ele mesmo se apressou a sair, visto que o Senhor já deu um sinal que ia ferir. Assim, ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte, morando, por isso, numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha o encargo da casa do rei, julgando o povo da terra. Veja como finaliza um homem que começou tão bem, que foi ajudado por Deus de uma forma especial, mas ele achou que ele não tinha limite, porque este é o mal, muitas vezes, de pessoas que acham, porque tem poder, porque tem recurso, porque tem dinheiro, porque acha que ele não tem limite. Não. Todos nós temos limite. Todo ser humano, por mais poderoso que seja, ele tem limite. E ele era rei, mas a função de queimar incenso, de cuidar da casa de Deus, do santuário, isso aqui era a função do sacerdote. Não era a função dele como rei. Então, como rei, ele está espetacular, ele está bem sucedido. Mas a função de queimar o incenso, ali era a função do sacerdote. Mas ele achou que porque ele era rei, ele deveria fazer o que ele quisesse. E ele entrou na casa do Senhor, pegou o incensário e foi queimar incenso. O sacerdote corajosamente resistiu a ele e falou: o que você está fazendo está errado. Essa função Deus não te deu, você não foi ungido para esse ministério. Mas ele, porque era rei, resistiu ao sacerdote. Quando ele resistiu, a lepra apareceu na testa, na hora. Então o sacerdote viu e disse: eis aí a mão do Senhor, você já está leproso. E quando ele sentiu que a lepra já tinha aparecido na testa, ele também se apressou a sair correndo de dentro do santuário, mas ele acabou ficando todo leproso. E uma pessoa leprosa não poderia conviver
no meio das demais pessoas, tem que ficar numa cidade de refúgio ou num lugar afastado de todos. E assim morreu Uzias, afastado de tudo, numa casinha isolada. Porque é assim que acontece. Então, todos nós temos limite. Se Deus me chamou para ser um sacerdote, que eu possa fazer isso com muita dedicação. Mas eu tenho que saber mas eu tenho que ver se aquilo que meu coração está querendo fazer, se tem a mão de Deus comigo para aquilo. Se Deus me separou para aquela função. E foi isso que aconteceu com o rei Uzias. Por ele não reconhecer seus limites. A Bíblia tem 2 tipos de unção. Tem a unção de rei e tem a unção de sacerdote. A gente tem visto pessoas hoje, até sacerdotes mesmo, comprometer seu ministério, comprometer a sua vida pastoral, muitas vezes por não entender esse princípio. Que muitas vezes Deus ungiu uma pessoa para ser um sacerdote, então a função dele é cuidar com exclusividade da casa do Senhor, cuidar de vidas. Aquele que é um sacerdote, ele não tem lado, ele é do todos, ele é um canal de Deus para ser bênção para todos que estejam à sua volta, para aqueles que venham estar diante dele. Ele foi separado para Deus, para ser um instrumento nas mãos de Deus, para qualquer um que Deus queira, né, abençoar por meio da vida dele. Só que existe a unção de rei. A unção de rei é uma unção política. A unção de rei é a unção política. E aí, na similitude de Uzias, quantas pessoas tá saindo da unção de rei, política, e quer ser sacerdote. Sabe qual é o resultado? Vai perder os dois. Vai perder os dois, porque Uzias era rei e ele quis ser sacerdote, ele quis fazer função que não era dele, que era do sacerdote. Nem sacerdote e nem mais reinado. Ele perdeu os dois, foi excluído, morreu afastado numa casinha. E quantas pessoas estão deixando o sacerdócio e seguindo uma carreira política? Para começar a carreira política, ele já tem que estar inserido em um grupo chamado partido. Ele já não é mais do todo, ele já é parte. Ele já está incluído em um grupo que já chamou, o nome já está na cara, chama partido. Então o que é que acontece? Tudo bem, se ele estava sendo sacerdote sem Deus chamar, então foi até bom ele sair mesmo, certo? Mas se Deus chamou ele como sacerdote, e agora ele quer seguir a carreira política, ele pode perder os dois. E eu conheço história de pessoas que estavam indo bem como pastor, tinham um nome, sabe, conhecido, mas ele achou que porque ele tinha a bênção de Deus nessa área, estava bem sucedido como pastor, ele achou que tudo que ele fosse fazer ia ter a mão de Deus aprovando. E não é assim. E se lançou para a política. E na política você vê que ele não evoluiu, não foi o que ele pensou que ia ser. E depois, cadê aquele nome, aquele pastor? Nunca mais se viu o nome dele mais falado. E outros que é político e acha que porque ele é político, porque ele tem dinheiro, porque ele tem fama, porque ele acha que ele pode ser pastor. Rapaz, isso é sério, e a gente vê quantos aí querendo fazer o que Deus não mandou fazer, e depois você vai ver, meu irmão, comprometendo, muitos tirando sua própria vida, sabe? Porque um é o dom do pássaro, outro é o dom do peixe. O dom do peixe é nadar, mas o dom do pássaro é voar. Quando a gente está fazendo aquilo que a gente nasceu para fazer, quanto mais você faz, mais habilidade você consegue, mais habilidade você tem, você evolui, você vai se tornar excelente. Quando está fazendo aquilo que você nasceu para fazer, aquilo que tem a mão de Deus ao teu favor para você fazer. Então, quanto mais um pássaro voa, mais habilidade ele voa e ele não se cansa de voar. Quanto mais ele voa, mais habilidade ele adquire. Um peixe, quanto mais ele nada, mais habilidade ele tem para nadar. Não se cansa de nadar. Agora, meu irmão, se o pássaro senta na beira do oceano e vê aquela água cristalina e vê o peixe dando cambalhota dentro da água, aí ele diz, não, porque eu domino no espaço, isso aí para mim é moleza. Então ele decide dar um mergulho e ele vai ver o que vai acontecer, o sufoco que ele vai passar. Sabe por quê? Porque lá dentro da água vai exigir dele o que ele não tem. Vai exigir dele. Então ele dominava no espaço, ali dentro não.
e de repente o peixe está lá na água cristalina dele, dando cambalhota, ele olha para cima e vê o pássaro dando aquele voo rasante, dominando na área dele. Aí o peixe aí pinota para fora, pinota para fora da água, ele diz, achei, eu domino na água, eu domino também no espaço. O mesmo sufoco que o pássaro passa dentro d'água, o peixe vai passar fora d'água, porque vai requerer dele o que ele não tem. É assim que acontece. Quando Deus nos chama e nos prepara para algo, e a gente muitas vezes quer fazer o que Adonias, irmão de Salomão, fez. Adonias, irmão de Salomão, tinha tudo para ser um príncipe de relevância, para ser um príncipe de influência. Mas, quando na velhice de Davi já estava idoso, já os dias já mostrando que não tinha tanto tempo mais para ele, Adonias disse, eu reinarei. É muito importante que antes da gente tomar certas decisões, a gente conversar com Deus, perguntar para Deus se é isso mesmo, ter humildade, vai evitar tantas coisas, vai evitar decepções, frustração, vai evitar constrangimento. Ele não orou nada, ele disse, eu reinarei, que ele era o mais velho, ele achava que ele poderia reinar. E quando a gente toma certa decisão, vai ter sempre quem apoie, vai ter sempre quem apoie. Entendeu? E um bom número de pessoas, e sacerdotes também, apoiou ele e está lá, vivo o rei Adonias, ele já está em festa. A festa está bombando, a casa cheia, muita gente, e Davi está lá, mas estava vivo ainda. Então, Betseba vai até Davi e pergunta, Davi, você ainda está vivo, você não se pronunciou em relação a quem vai ser o seu sucessor no trono. Porque Adonias já está celebrando, já está reinando, e você não se pronunciou. E olha que Davi, a história de Davi, o crédito de Davi foi conquistado com batalha, todo mundo via que Deus era com ele. Então não tinha dúvida, e ele não tinha se pronunciado. E quando Davi se pronuncia, ele diz, olha, o Senhor disse para mim que quem vai me suceder no trono é meu filho Salomão. Aí, meu irmão, mas já que Adonias já está lá reinando, tá certo, ele falou, chama um sacerdote tal, monte meu filho Salomão na minha mula, chega em tal lugar e pode ungir, porque esse vai ter a mão de Deus em favor do reino, porque esse foi quem Deus disse que vai reinar. Sabe o que acontece? Quando a turma que estava com Adonias, celebrando, viu que o negócio inchou para o lado dele, que o rei já tinha se pronunciado, que era Salomão, e já tinha mandado ungir Salomão, meu irmão, saída pela linha de fundo. Porque é assim, na hora que você tomar suas decisões, que eu tomar minhas decisões, vai ter quem apoie. Agora, se a decisão foi errada, na hora do fogo cruzado, cada um vai livrar sua pele. Entendendo? Então, cada um caiu fora. Adonias ficou sozinho, onde ele estava segurando na ponta do altar. Era uma forma de ele buscar se proteger e estar protegido ali. Mas o que resultou foi, no final, ele morreu. Morreu por quê? Então tinha tudo para ser um príncipe, um grande príncipe de relevância muito grande ao lado do seu irmão Salomão. Mas ele falou, eu reinarei. Nem tudo que eu quero, tá entendendo? Muitas vezes tem a aprovação de Deus. Então eu tenho que saber se Deus me chamou, se Deus me separou. Então volta para o rei Uzias. Deus não chamou ele para ser sacerdote. Mas ele achou que porque ele era rei, ele deveria fazer função de sacerdote. Perdeu os dois. Então, que todos nós, que eu, você, possamos entender que nós temos limite. Nós temos limite. Não é porque eu estou brilhando nessa área aqui que Deus está me dando graça, que é aquilo que eu vou inventar fazer, que Ele vai ser comigo em tudo que eu não. É depender dEle, depende do Espírito Santo. Peça ao Senhor que o Senhor ilumine seu coração, seu entendimento, tenha a humildade de seguir o conselho da palavra dEle, e pode ter certeza que o seu coração vai estar guardado de decisões que podem trazer fracasso. A vontade de Deus é que você finalize como Davi. No livro de 1 Crônicas 29 diz assim, e morreu Davi farto de dias, riqueza e honra havia no seu trono. E ele viu
quando Salomão, seu filho, assumiu o governo. Que coisa linda, né? Morreu farto de dia. Todos os dias que o homem precisava viver, ele viveu. E não foi desonrado lá no lado dos velhos, em algum lugar que os filhos não quis ter trabalho, não. Riqueza e honra havia no seu trono. E ele viu quando o seu filho, que era uma honra para um rei, o seu filho da sequência. Não foi todos os reis que tiveram esse privilégio. Um bocado de reis aí não tiveram. Samuel mesmo, como juiz, não, os filhos dele não deu sequência e nem andou nos caminhos do Senhor. E outros reis aí que aconteceu que os filhos não deu sequência. Mas Davi teve essa honra. Que assim essa honra, que Deus me dê a mim, dê a você essa honra, de que o tempo que Deus nos der, que aquilo que eu esteja fazendo, seja aquilo que Deus esteja comigo, esteja de acordo, que a gente possa ter a humildade de reconhecer a nossa dependência dele em tudo, que ninguém vê se só, certo? E assim, que a história que eu venha deixar, que a história que você venha deixar, seja digna de ser contada. Que um dia, quando alguém lembrar da minha história, deseje se aproximar de Deus, deseje conhecer a Ele, sabe? Que nossa história seja uma motivação para aqueles que estão à nossa volta. Ainda que hoje, seu momento pode ser um momento difícil, seja lá a situação que esteja vivendo agora. Não tire a conclusão do seu futuro por este momento. Então, se põe diante de Deus, busque a direção, a sabedoria, a orientação, e pode ter certeza que nele você vai finalizar bem. Amém? Deus te abençoe grandemente.